Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, esse domingo passado nós tivemos aí a maratona de Blumenau e a maratona de Blumenau ela teve uma cena que foi bastante compartilhada aí por vários e vários perfis nas redes sociais. Essa cena tratava a quinta colocada do feminino. Ela chegou cambaleando, né? Ela caiu, não tinha força para se levantar nem nada. E a quarta colocada foi e ajudou ela a cruzar a linha de chegada. E aí esses perfis que compartilharam, eles começaram a falar que emocionante, né? Nossa, que isso que é o esporte, isso que é superação, tudo mais, né? Inclusive, ali na linha de chegada, né, o narrador também estava falando isso, né? E as pessoas gritando e aplaudindo. Isso já aconteceu uma vez, recente também, que foi no Ironman de Kona, né? Foi a mesma situação, né? Só para vocês verem que não é alguma coisa do Brasil, né? Então, nesse Ironman em Kona, no Havaí, teve uma atleta também que chegou e ela estava de um jeito que ela levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía. E muitas pessoas também, né, falando que superação, tudo mais, os narradores também falando, né, da emoção, do esporte, tudo. E aí eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, e eu também gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. E inclusive eu também quero lembrar para vocês que recentemente nós tivemos aquele rapaz de 26 anos que foi influenciado lá por aquele coach messiânico, né, que nem vale mencionar o nome dele, e acabou aí tendo uma parada cardíaca no quilômetro 15 de uma suposta maratona, né? Ele só tinha feito corridas de 5K e aí tentou ir na base da superação e acabou aí tendo a vida ceifada por uma besteira dessa, né? Então eu quero fazer essa reflexão aqui com vocês sobre até onde, né, a gente tem que superar nossos limites, né? Até onde que é superação de limite e até onde que isso é saudável, né? E quando que a superação de limite ela se torna algo nocivo, né? É uma linha bem tênue isso, assim, na minha opinião, entre a superação de limite ser saudável, né, e ela ser nociva, né? E eu acho que eu posso falar com bastante conhecimento de causa, né? Porque a ultramaratona o que mais tem é a questão da superação do seu próprio limite, né? A BR-135 esse ano, a minha maior distância solo tinha sido 104,5 quilômetros, né? E esse ano eu consegui concluir aí uma prova de 217 quilômetros, né? Então, eu considero uma superação de limite. Por que eu considero desse jeito? Porque em nenhum momento eu senti ali que a minha vida estava em risco, né? Em nenhum momento eu estava deixando de me alimentar, em nenhum momento eu estava deixando de me hidratar, né? Apesar de eu estar com bastante sono, apesar de eu estar ali parecendo um zumbi ali caminhando, né? Ali nas estradas de Minas, mas em nenhum momento eu estava sentindo que eu estava em risco de vida e eu estava com uma equipe de apoio ali, eu estava com um pacer do meu lado, né? Então ali foi uma superação de limite, né? E da parte física eu também não estava com nenhuma dor ali que o tempo todo me acompanhando, né? Nenhuma lesão, né? Depois da ultramaratona eu tive 4 dias que eu fiquei me recuperando, porém nenhum deles eu fui para o hospital tomar soro, nem nada disso, tudo. Então aí eu vejo como uma superação de limites, né? Agora, essas cenas que nós vimos aí recentemente, elas não são superação de limites e elas não têm que ser romantizadas de maneira nenhuma, né? E esse tipo de romantização, a minha principal crítica é a questão da romantização, é a questão aí
da galera ficar aplaudindo, compartilhando, falando que isso é esporte, né? Porque isso não é esporte, né? Isso é desafiar a vida, né? A pessoa chegar ao ponto de estar ali para cruzar a linha de chegada, não ter uma força para se erguer, né? Não conseguir ali se levantar, né? Não ter força nem para se arrastar para chegar, né? Para cruzar a linha de chegada, quer dizer que ela já se esgotou totalmente muscularmente, mentalmente, e isso não é nada saudável, né? Isso pode dar sequelas futuras, né? Inclusive. Então a pessoa chegou num nível ali de fadiga muscular, no nível de fadiga mental, né? Às vezes num nível ali de desidratação, que corre um grande risco de vida ali, que pode ir para o hospital, né? E que pode ficar internado, tudo, pode ter sequelas, pode não competir mais. Então assim, isso não é saudável, né? Uma pessoa chegar desse jeito, né? Agora, por exemplo, você chegar ali, você está com cãibras, né? E aí você vai de determinado, isso já aconteceu várias vezes comigo em maratona, né? Então eu comecei a ter cãibra no quilômetro 35, eu fui até o quilômetro 42 com aquelas cãibras, né? Fui jogando ali com o meu corpo e cheguei, né? Isso é uma superação, isso é algo bacana, né? Isso é uma dor, algo assim que você tinha controle, mas você chegar nesse nível da fadiga, né? Isso já aconteceu comigo num desafio, né, que eu fiz de 6 horas, eu não estava me alimentando e me hidratando bem, e eu simplesmente quase desmaiei, né, quando terminei o desafio. Eu lembro que eu levantava e caía, e o pessoal do Ultraloucos teve que ir lá e me socorrer. Isso não foi legal, né? Na hora que eu terminei, eu não postei um vídeo lá nas redes sociais, né? Nossa, meu, superação, isso é o esporte e tal, porque isso não é legal. Isso não é bacana, isso não é superação de limites, né? E isso é bastante arriscado porque pessoas que estão começando, elas veem algo assim, elas veem uma cena assim, e aí elas vão pensar, bom, se tá todo mundo aplaudindo, então eu que tô aqui fazendo 5, 10, eu vou fazer 42, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que parar de romantizar esse tipo de situação, né? O despreparo, né? E isso não é superação de limites. Agora falando a respeito aí da Maratona de Blumenau, do que aconteceu, né? Inclusive eu já fiz um vídeo que eu postei aqui no canal, já fiz já postei o mesmo vídeo no Instagram também, né? Tá tendo uma repercussão bacana. O que aconteceu na Maratona de Blumenau, a atitude da quarta colocada de ter ido lá amparar, né, a atleta, foi uma atitude louvável, foi uma atitude humana, né, e foi uma atitude assim que ela poderia ter saído prejudicada ao fazer isso também, né, mas ela foi lá e teve uma atitude humana de ir lá e ajudar. Sobre a quinta colocada, né, então eu verifiquei o perfil dela, ela não é nenhuma corredora inexperiente, tá? Ela é uma atleta de elite, ela já é uma atleta que tem vários pódios aí em meias maratonas. Ela, inclusive, se eu não me engano, foi terceira colocada na Maratona do Rio, né? E essa seria a segunda maratona dela. E aí que já vem o erro, né? Porque ela estava inscrita, ela mesma fala isso no Instagram dela, para fazer 10 quilômetros durante a Maratona de Blumenau. E aí, do nada, ela decidiu fazer 21 e depois ela decidiu esticar para 42. Então, assim, ela não estava se preparando especificamente, mesmo sendo uma atleta de elite, para fazer uma maratona, né? Então, por isso que ela chegou nesse nível ali de fadiga muscular, de fadiga mental, que ela não conseguia nem se levantar para cruzar a linha de chegada. E, assim, no perfil dela, ela mesma fala de erros, tá? Então, ela estava postando stories onde ela fala que ela errou, né? Então ela mesma reconhece esse erro, né? Só que as pessoas tendem a romantizar aquilo da pessoa se arrastando para cruzar a linha de chegada, né? Como muita gente tem feito. E eu até vou frisar um comentário que foi bem bacana do Paulo de Paula, né? Um dos principais maratonistas da atualidade do Brasil, né? Olimpíadas aí de 2012, 2016, né? Ele foi num desses vídeos e ele comentou exatamente isso, né? Que a gente tem que parar
de romantizar o despreparo, né? Isso não é superação de limite, isso não é bacana, né? Isso pode trazer sequelas, isso pode acabar com a carreira da pessoa. Inclusive, ela ter feito isso, né, de simplesmente ali do nada do 10 para o 42 e correr nessa velocidade, porque ela estava cruzando a linha de chegada para 2,48, né? Então, meu, o desgaste físico e mental de você correr um 2,48 sem preparo é algo assim, né, inimaginável. E foi isso que ele falou, né? Ela ter tomado essa atitude pode mais pra frente até prejudicar a carreira dela, né? Então, porque ela vai ficar sendo falada, né? Todo mundo vai lembrar dela sobre isso, né? Então, certas atitudes o atleta precisa tomar muito cuidado quando for fazer, né? Agora, o motivo principal de eu fazer esse vídeo aqui para vocês para falar é essa questão da romantização, né? Porque quanto mais a gente ficar aí aplaudindo esse tipo de situação, atleta se arrastando na linha de chegada, vai acontecer o que aconteceu com aquele rapaz, né? Que teve a vida ceifada aí por tentar fazer um 42, sendo que ele só tinha feito 5 quilômetros, né? Então, as pessoas que estão começando, elas veem isso e elas acham que, pô, tô começando hoje, já vou fazer 42, porque aí vai ser bacana, todo mundo das minhas redes sociais vão aplaudir, eu vou ganhar um monte de like, eu vou compartilhar, eu vou participar de podcast. Meu, e não é assim, não é assim. A gente tem que respeitar uma escadinha, né? A gente tem que respeitar os 5, os 10, os 15, 21, 42, até chegar em ultramaratona, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa linha aí da superação de limite, né? Quando a gente sentir que realmente a gente vai assim ultrapassar até demais, a gente tem que parar para pensar. A gente tem que pensar na nossa vida, né? Que a nossa vida vale mais do que qualquer conquista esportiva, né? Eu particularmente na questão da ultramaratona, eu tenho tanto medo assim, né? Que depois de uma ultramaratona eu fico uma semana sem fazer absolutamente nada, somente de repouso, me alimentando muito, me hidratando muito, porque eu considero que se eu cruzei uma linha de chegada e no dia seguinte eu vou para o hospital, eu falei, né? Então, assim, precisa se tomar muito cuidado, tá? A questão de a gente tem que ver até quando a superação de limite ela é saudável, tá? Então, assim, essa questão da maratona de Blumenau, né? Quando eu tô vendo esses vídeos, eu tô sempre indo lá e comentando, né? E inclusive, né, falando um pouco de parte mais técnica, né, de parte de regras, ela deveria ser desclassificada, né? Porque ela recebeu uma ajuda externa, né? E a maratona de Blumenau fez um verdadeiro desserviço, né? Porque nisso dessa romantização, dessa chegada emocionante, entre aspas, né? Eles foram lá e mantiveram ela como quinta colocada, né? Mas aí eu acho que a sexta, sétima, oitava deveriam fazer uma pressão na maratona para desclassificar ela, porque você ter uma ajuda, né, de uma pessoa externa, entre aspas, né, da atleta que voltou lá para ajudar ela, você tem que ser desclassificada. Você não cruzou os 42 quilômetros com as suas próprias pernas, né? Eu vou dar um exemplo de um campeonato de natação aí que eu participei esses tempos aí, né? E eu tava fazendo nado borboleta e eu tava lá me matando para fazer nado borboleta, tudo faltava segundos, né? E aí eu fui terminar, e quando eu terminei sem fazer o nado borboleta, eles me desclassificaram, só por causa disso, né? Então eu acho que ela deveria ser desclassificada também, né? E aí a maratona de Blumenau causou um desserviço, né? Ainda acabou coroando uma superação de limites, né? Que não foi bem isso, né? Bom, agora eu quero que vocês me deixem os comentários de vocês, o que vocês acham aí desse tema, que é um tema bastante controverso, né? Muita gente acha isso muito bacana, acha isso muito emocionante, isso é esporte, é superação, mas não é assim que muita gente pensa também, né? Eu coloquei o vídeo lá no Instagram e muita gente tá comentando exatamente o que eu tô falando aqui para vocês, né? Então, tá assim, tá meio a meio, tá dividido, né? O que a galera acha, né? Então eu quero que vocês que vão assistir esse vídeo aí, deixem nos comentários aí o que vocês pensam, tá certo, galera? Grande abraço para vocês.